Como é que a gente consegue, de fato, entender a mente humana? Olha, essa é talvez a pergunta central da psicologia. E essa busca se divide em duas grandes jornadas quase opostas. De um lado, tem a tentativa de criar um mapa objetivo da mente. Do outro, a aventura de explorar a riqueza da experiência de cada um. Vamos começar essa viagem. E, para começar, essa frase do filósofo e psiquiatra Karl Jaspers já joga a gente bem no meio do debate. É um alerta, sabe? Ele diz, olha, se a gente focar só no que dá para medir, no que dá para classificar, a gente corre um risco enorme de deixar o mais importante de fora. E o que é o mais importante? A experiência única de cada pessoa, o que ele chamou de o psíquico. Então, aqui está o nosso dilema. De um lado, a gente tem essa busca por um mapa universal da mente, uma coisa científica, organizada para todo mundo. Do outro, a gente tem a valorização da jornada individual, que é única, cheia de significado pessoal. As duas são super importantes, mas às vezes parece que elas falam línguas diferentes. Vamos então olhar mais de perto para a primeira lente. Vamos imaginar que a gente é tipo um cartógrafo, tentando criar aquele mapa definitivo, universal, de como a mente funciona. A principal ferramenta para criar esse mapa é o famoso DSM. Pensa nele como uma espécie de Google Maps da psiquiatria. A grande missão dele é criar uma linguagem única, sabe, para garantir que um diagnóstico feito aqui no Brasil signifique a mesma coisa que um diagnóstico feito, sei lá, no Japão. O propósito do DSM é bem estratégico, ele tem 3 pilares. Basicamente, ele funciona como um grande sistema de comunicação. Primeiro, ele padroniza a linguagem, para todo mundo falar o mesmo idioma. Segundo, ele ajuda no dia a dia do diagnóstico e do tratamento. E terceiro, ele serve como uma base comum para a pesquisa científica poder avançar. No fim das contas, é uma ferramenta que tenta trazer ordem para um campo que é muito, muito complexo. E aí a gente volta para aquela pulga atrás da orelha que o Jaspers colocou. Ao criar essas caixinhas de diagnóstico, será que a gente não acaba perdendo aquilo que torna cada história única? Pensa bem, um mapa te mostra o caminho, mas ele consegue descrever a beleza ou os perigos da paisagem que cada pessoa atravessa na sua própria jornada? E essa pergunta nos leva direto para a nossa segunda lente. Agora, a gente vai dobrar esse mapa por um instante. Em vez de olhar tudo de cima, a gente vai mergulhar na textura da experiência, nesse mundo interno que cada um de nós habita. E tudo começa com a consciência. Não é só sobre estar acordado, não. A consciência é o próprio palco onde a peça da nossa vida se desenrola. É ela que permite que a gente perceba o mundo ao redor e construa a nossa própria realidade. E o que dá cor para esse palco é o afeto. Pensa no afeto como a iluminação do cenário da nossa mente. É ele que define se o mundo hoje parece vibrante, cheio de cor, ou se de repente tudo está meio em tons de cinza. A nossa realidade é, na verdade, construída pela percepção. Nossos sentidos captam os dados brutos do mundo, mas é a nossa mente que interpreta tudo, que nem um diretor de cinema escolhendo o melhor ângulo. E é por isso que duas pessoas podem olhar para exatamente a mesma cena e enxergar coisas completamente diferentes. E o que nos conecta com o nosso passado é a memória. Ela é o nosso arquivo pessoal, e ela não só guarda informações, ela permite que a gente reviva momentos. A memória é o fio que costura quem a gente foi com quem a gente é hoje. Mas olha que ideia fascinante essa do sociólogo Maurice Halbwachs. Ele diz que a memória nunca é um ato solitário. Ela é moldada e às vezes até relembrada pelos grupos sociais que a gente faz parte. Isso quer dizer que até as nossas lembranças mais íntimas, mais pessoais, no fundo são parte de uma grande conversa coletiva. E essa ideia de memória coletiva é a ponte perfeita para a nossa próxima parte. Vamos atravessar essa ponte para entender como o nosso mundo interno, na verdade, é moldado o tempo todo pelas nossas relações com as outras pessoas. A psicologia social mostra que ninguém é uma ilha. A gente está sempre sendo influenciado pelo contexto. Seja quando a gente se ajusta para se sentir parte de um grupo, ou quando segue uma figura de autoridade, ou quando é convencido por um argumento. Essas forças, muitas vezes invisíveis, estão agindo sobre nós o tempo todo. Só que dentro de um grupo, essa influência não é distribuída por igual, né? Então, fica a pergunta: quem é que realmente tem o poder de moldar as opiniões e as decisões do coletivo? A resposta, muitas vezes, se resume a uma palavra: status. Pessoas que são vistas como tendo um status mais alto, seja pelo conhecimento, pelo carisma, pelo cargo que ocupam, simplesmente têm suas vozes amplificadas. A opinião delas acaba carregando um peso maior. E tudo isso leva à formação da nossa identidade psicossocial. Ela não é uma coisa que nasce pronta, ela é construída.
A gente se define tanto pelos grupos dos quais a gente faz parte, o nós, quanto e talvez ainda mais pelos grupos dos quais a gente se diferencia, os outros. É uma dança constante entre quem a gente acha que é e como o mundo nos vê. Ok, então a gente viajou por esses dois mundos, o do mapa objetivo e o da jornada subjetiva. A grande questão agora é, como é que essas duas visões se encontram? Aqui a gente tem um bom resumo do dilema. O mapa objetivo nos dá uma linguagem comum, rigor científico, ajuda muito no diagnóstico. Mas, por outro lado, ele pode simplificar demais as coisas e nos fazer esquecer da pessoa por trás do rótulo. Já a experiência subjetiva nos conecta com a essência de ser humano, permite uma empatia profunda. Só que é bem mais difícil de transformar em ciência, de generalizar. No final das contas, a solução não parece ser escolher um lado. A verdadeira compreensão talvez nasça justamente do diálogo constante entre a teoria universal e a experiência única de cada um. O mapa precisa do viajante, e o viajante, muitas vezes, se beneficia do mapa. Isso nos deixa com essa pergunta para a gente pensar. A busca para entender a mente humana continua, sempre navegando entre essa necessidade de ter um mapa claro e o respeito pela infinita variedade de jornadas individuais. Porque, no fundo, talvez um único mapa jamais consiga capturar todas as jornadas.